Olá, muito boa tarde. 10 de junho, um dia para pensar os valores da nacionalidade, para pensar a Portugalidade e os desafios que o nosso país atravessa. São temas que queremos conversar nos dias de hoje com Dom Sérgio Diniz, que é Bispo do Ordinariato Castrense, Bispo da Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança. Obrigado, antes de mais, por estar no programa Eclésia neste dia 10 de junho, Dia de Portugal. Eu muito que agradeço. Obrigado. Dom Sérgio, nós já vamos conversar neste contexto aqui da Igreja da Memória, não é? É a sede da Diocese. A sede das Forças Armadas e das Forças de Segurança, o Ordinariato Castrense de Portugal, e é aqui que, ao longo destes últimos anos, a ESE tem uma particularidade, esta Igreja, para as Forças Armadas, principalmente durante a época da Guerra Colonial. Infelizmente, todos aqueles que perderam a vida, quase a totalidade dos nossos dos corpos dos nossos soldados, quando regressavam à pátria, vinham a esta igreja, aqui eram depositados e depois eram levados para as suas terras. E, portanto, esta igreja também, para além do todo o seu peso histórico, o facto de termos aqui o Marquês de Pombal sepultado... são outras memórias também, essas da nossa história mais exatamente, recente, não é? Mas para nós, Forças Armadas e Forças de Segurança, também tem este peso. Um valor muito simbólico. Nós já vamos conversar sobre todos esses valores que identificam Portugal, que marcam a nossa nacionalidade. Antes da conversa com Dom Sérgio Diniz, alguns minutos para olharmos os acontecimentos que fazem a semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Mil pessoas estiveram na Praça de São Pedro para a grande festa do Espírito Santo na vigília do Pentecostes. Uma celebração especial com representantes de movimentos e associações da Igreja Católica presentes em todo o mundo, que simbolicamente se aproximaram do Círio Pascal para acender 7 lâmpadas, num dia em que o forte vento fez lembrar a presença do Espírito que sopra onde quer. In un mondo lacerato e senza pace, lo Spirito Santo ci educa infatti a camminare insieme. La terra riposerà, la giustizia si affermerà, i poveri gioiranno, la pace tornerà se non ci muoveremo più come predatori, ma come pellegrini. Non più ognuno per sé, ma armonizzando i nostri passi ai passi altrui, non consumando il mondo con voracità, ma coltivandolo e custodendolo come ci insegna l'enciclica Laudato Si. Leão XIV presidiu a Missa de Pentecostes, encerrando o jubileu dos movimentos, associações e novas comunidades perante milhares de pessoas vindas dos 5 continentes. Numa mensagem dedicada à fraternidade universal, o Papa sublinhou que o Espírito Santo rejeita a lógica da exclusão, do individualismo e da violência, derrubando todas as fronteiras. Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio, perché ci insegna ogni cosa e ci ricorda le parole di Gesù. E perciò per prima cosa insegna, ricorda e incide nei nostri cuori il comandamento dell'amore che il Signore ha posto al centro e al culmine di tutto. E dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici. Ma lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che iniquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. Penso anche
con molto dolore a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull'altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio. A memória litúrgica de Santa Maria, Mãe da Igreja, foi o dia escolhido para o Jubileu da Santa Sé, uma celebração marcada pela simbólica imagem de Leão XIV, liderando a procissão com a cruz do Ano Santo. La Santa Sede è santa come lo è la Chiesa nel suo nucleo originario, nella fibra di cui è intessuta. Così la sede apostolica custodisce la santità delle sue radici mentre ne è custodita. Ma non è meno vero che essa vive anche nella santità di ciascuno dei suoi membri. Perciò il modo migliore di servire la Santa Sede è cercare di essere santi, ciascuno di noi secondo il suo stato di vita e il compito che gli è stato affidato. O Papa Leão XIV completou este domingo um mês de pontificado, marcado por apelos à paz e por várias celebrações no Vaticano, acompanhadas por centenas de milhares de pessoas. Robert Francis Prevost, até então prefeito do dicastério para os bispos, foi eleito Papa a 8 de maio, após 2 dias de conclave, assumindo o nome de Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Estes e outros acontecimentos pode acompanhá-los no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Neste dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, falamos com Dom Sérgio Diniz, Bispo da Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança, uma missão que assumiu há meio ano, não é? Mais ou menos, assim, contas muito por alto, não é? Contas muito por alto desde janeiro deste ano. Sim, em janeiro fui ordenado, depois tomei posse no Ministério da Defesa Nacional nos inícios de fevereiro e a posse canónica nesta Sé foi nos finais de fevereiro. A partir daí começámos o início, Já vamos início ao trabalho. Já lá vamos a todos esses desafios que a Diocese enfrenta, o trabalho que desenvolve, que foi desenvolvendo. Primeiro gostava que nos falasse sobre este dia 10 de junho. Que valores, até pela sua experiência, por tantos contactos que tem no ambiente militar e fora dele, que valores de facto definem a nossa identidade? Antes de mais, Portugal é um povo da saudade. É o povo da memória, mas ao mesmo tempo um povo que, vivendo da sua memória, do seu passado, das suas raízes, procura projetar o seu futuro. Depois é um povo que tem uma vocação para a universalidade, para o encontro. Nós sabemos que somos um povo aventureiro, que fomos mar adentro à descoberta de novos mundos, de novos povos, de novas culturas e, portanto, temos esta vocação para ser um povo voltado para o mundo aberto, para o encontro. Portanto, eu diria que temos uma certa consciência de uma vocação universal. E quando fomos à descoberta de novos povos e de novas culturas, também levamos a fé, transmitimos valores e, portanto, este é um dos valores que eu acho que continua ainda hoje bastante presente. Depois, por outro lado, somos um povo que eu acho também marcado pela hospitalidade. E nos dias de hoje, de forma muito vincada pelo acolhimento de tantos povos vindos de muitas geografias. Claro que hoje, evidentemente que nós somos influenciados por uma cultura que muitas vezes proporciona um certo individualismo e, por sua vez, um certo isolamento, mas eu acho que ainda continuamos a ser um povo aberto, acolhedor, que procura receber bem.
todo o nosso território é assim, seja o continente, seja as ilhas, é um povo acolhedor. Eu acho que essa também é uma marca da nossa Portugalidade. De facto, a nossa Portugalidade, desde sempre, creio eu, ficou marcada pela mobilidade, seja, enfim, nesse partir ao encontro de outros povos, seja agora no receber tantos povos de muitas geografias que chegam até nós. Coloca desafios, essa circunstância coloca desafios novos à Portugalidade, a presença de diferentes culturas, de diferentes formas de olhar o mundo. Sem dúvida, eu acho que nós temos que continuar a construir a nossa identidade de forma inclusiva e não defensiva. Isto supõe que nós saibamos afirmar os nossos valores, a nossa história, saibamos defender aquilo que são as nossas raízes, mas também no diálogo procurarmos ser inclusivos e sermos capazes de acolher na nossa própria identidade até aquilo que é a cultura, até a própria religiosidade, espiritualidade de outros homens e mulheres que vêm até nós, que se encontram connosco. Isto são grandes desafios que se colocam nos nossos dias. Este está a ser também um tema, este da imigração, que motiva alguma polarização no discurso público? Sim, sem dúvida. Eu julgo que este tema da imigração não deveria ser usado como, digamos, arma de arremesso político. Deveria ser, sim, discutido politicamente, encontrar as melhores soluções, termos o cuidado da questão da segurança, porque temos que saber que muitas vezes com as pessoas que chegam até nós há redes de imigração que procuram a exploração da fragilidade humana. Temos que ter consciência que por vezes se infiltram também, eu diria, redes de violência, tráfico, seja humano, seja de outros âmbitos, e isso é preciso termos de facto cautela. Sermos sempre um país seguro, que transmita segurança, mas esse tema não está diretamente relacionado com a questão da chegada de nova gente. Dom Sérgio Diniz, na sua história pessoal de 2025, de facto, fica marcado pelo início desta missão na Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança. Que descoberta foi esta? O que é que encontrou nos muitos encontros que já manteve no ambiente militar e das Forças de Segurança? Bom, antes de mais, dizer que esta Diocese é uma Diocese muito particular, porque não tem aquela dimensão territorial. Eu passo a explicar que esta era uma diocese mais de âmbito, digamos, pessoal. Ela destina-se a prestar assistência religiosa a todos os militares, a todos os polícias, a todos aqueles e suas famílias e, portanto, tem um âmbito muito mais pessoal. Abrange, obviamente, todo o território nacional, onde estão as nossas forças militares e as nossas forças de segurança e as suas respectivas famílias e também as forças que estão além fronteiras, que são projetadas, quer para exercícios, quer para manutenção da paz, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da ONU. E, portanto, essas pessoas que, digamos, recai este cuidado pastoral por parte do ordinariado castrense. Que solicitações existem por parte dos militares? As solicitações são muitas, mas começar por dizer o seguinte, que nós, quer no âmbito militar, quer mesmo no âmbito das forças de segurança, somos muito queridos. Ou seja, os capelães, a presença do bispo, em momentos celebrativos, em momentos, em datas históricas e no acompanhamento, eu diria, diário. Portanto, há uma grande solicitação. Posso dizer que a agenda do bispo está sempre sobrecarregada, eu não imaginava sequer isso.
Obviamente, também queria ressalvar este aspecto, que a lei da liberdade religiosa é respeitada e sempre que alguém de outra confissão religiosa pede o acompanhamento do seu líder espiritual, isso é permitido. É permitido. Dom Sérgio Diniz, fazemos esta conversa no contexto do 10 de junho e quando está em curso na sociedade portuguesa, europeia, o aumento das despesas militares, equacionar o serviço militar obrigatório, são opções acertadas, na sua opinião? É assim, a Igreja defende sempre a paz, antes de mais. Mas a paz constrói-se e também existe o direito à legítima defesa. E para nós garantirmos a segurança, a soberania, obviamente que tem que haver investimento. Investimento da parte do contingente humano e também o investimento, digamos, em material. Temos que preparar bem as nossas forças, não para fazer a guerra, mas para manter a paz. Eu gostaria de deixar isto bem sublinhado. Em todo caso, pode justificar-se de facto o aumento das despesas? Obviamente que sim, desde que isso não vá prejudicar o campo da saúde, o campo da educação, da assistência social, etc. Mas obviamente que temos que preparar-nos, e mesmo para a segurança interna, quer para a segurança internacional. Nós estamos a viver, Portugal não vive isoladamente, vive num contexto não só mundial, mas europeu, e também tem os seus compromissos internacionais e tem os seus compromissos europeus e tem que contribuir com a sua cota-parte de forças, de material, e por isso tem que estar preparado. Mas nós sabemos que ao longo dos últimos anos, nos diferentes governos, não houve grande investimento nas forças armadas, particularmente, e nas forças de segurança. E nós temos que dar aos nossos homens e mulheres condições de trabalho, condições também para a sua própria segurança, condições para o seu descanso, uma remuneração justa, e tudo isso justifica que haja investimento. Mas o investimento não terá que ser obrigatório, somente económico. Mas eu acho que temos que educar a nossa sociedade para valorizar a autoridade. Cada cidadão tem que valorizar muito aquele homem e aquela mulher que durante a noite, por turnos, garantiu a minha segurança, permitiu que eu descansasse em paz, permitiu que eu andasse na rua seguro, que permitiu que eu exercesse os meus direitos livremente. E, portanto, isto tem que ser valorizado por todos nós. Temos que saber respeitar, não estarmos só à espera que o Estado, mas cada cidadão saber valorizar e respeitar a autoridade de cada polícia, de cada guarda, de cada militar. Tudo isto acontece quando, infelizmente, há guerras em curso, seja na Europa, seja no Médio Oriente, enfim, em tantos outros cenários, outras geografias internacionais. Como analisa os processos de negociação de paz? E, desde logo, esta é uma metodologia que interessa promover, negociar a paz, ou a paz é inegociável? Bom, temos que ver aqui várias perspectivas. Antes de mais, dizer que a paz é um dom. E a paz é um direito que, neste sentido, não deveria ser negociada. Ou seja, eu, para ter paz, não tenho que dar terras raras. É uma dádiva. Mas, obviamente, que, no outro sentido, a paz tem que ser negociada quando existe conflito. E nesse sentido, eu acho que a conquista da paz tem que se fazer, antes de mais, pela via do diálogo, pela via diplomática, pela discussão das questões internacionais e, portanto, antes de mais, uma negociação no imediato.
mesmo onde existem zonas de conflito, o cessar-fogo imediato. E depois aquela negociação também, neste sentido, a médio prazo. E depois, a longo prazo, obviamente, no diálogo entre os povos, questões, conflitos que vão surgindo por questões de fronteiras, isso tem que ser tudo negociado. Obviamente que, por vezes, as forças beligerantes estão em tal momento de tensão que é preciso uma terceira força para que, enfim, procure manter a paz. E nisso também nós temos de ter forças preparadas, não é? A intervir de maneira que entre as partes beligerantes se garanta, se fiscalize, se mantenha a paz. De facto, uma presença que pode convocar também, e acredito que convoque, o Ordinariado Castrense de Portugal, a Diocese das Forças Armadas de Segurança, a presença cotidiana junto dos militares, junto às Forças de Segurança, que contributo pode acontecer aí para esta promoção da cultura da paz? Obviamente que este acompanhamento dos nossos capelães e, eu diria, uma presença no cotidiano e também a formação dos nossos militares vai por uma cultura de paz, não de guerra. E, portanto, as intervenções são sempre nesse sentido? Nesse sentido, quer na formação nas academias, quer na formação, é sempre para mantermos a paz. E neste aspecto também a intervenção, digamos, dos nossos capelães, do Ordinariado Castrense, vai sempre por essa via, obviamente, criarmos uma cultura de paz. Agradeço, Dom Sérgio, esta partilha no dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, onde a identidade passa também por essa presença junto às Forças Militares e Forças de Segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço à Eclésia toda esta oportunidade que me foi dada de também manifestar, em nome do Ordinariado Castrense, a nossa visão um pouco de Portugal e também deste serviço às Forças Armadas e Forças de Segurança. Muito obrigado. Passa por aí, sem dúvida, também esta missão e esta identidade de Portugal que quisemos partilhar consigo neste 10 de junho, recordando cada português, seja aqueles que estão no nosso território nacional, seja os que se espalham na diáspora portuguesa. Continuação de um ótimo feriado e até amanhã, se os quiser.